Olá pessoal, tudo bom? Bom, acontece que o meu caderno de sketchbook está acabando. O caderno que eu uso atualmente é o da Canson. Já mostrei vários vídeos aqui pra vocês. E ele tá chegando no fim, falta mais ou menos umas 10 folhas, eu contei meio por cima, pra acabar. E eu pensei em fazer um tour por ele, então, aqui, pra mostrar os desenhos que eu já fiz, contar um pouquinho das histórias. Porém, ele é um caderno de mais de 100 folhas. Se eu não me engano, são 112 folhas. Então, tem 100 folhas pelo menos aqui pra gente contar história. E eu acho que se eu fizesse um vídeo sobre isso agora, ficaria um vídeo meio longo. E eu queria trazer uma coisa diferente também. Esse caderno aqui, ele é muito especial pra mim, de verdade. Tem muita evolução minha por aqui. Ele acabou durando mais tempo do que eu planejava. Eu acho que eu tô com ele desde 2019. Porém, entre 2019 e 2022, eu tive um espaço muito grande entre um desenho e outro, porque eu realmente parei assim por um tempo de desenhar. Eu fiquei bem bloqueada, criativamente falando, e eu demorei muito pra voltar, só que quando eu voltei com tudo. Tenho desenhado muito e aí ele tá acabando finalmente. Eu pensei em fazer esse tour, eu não sei se eu vou fazer ele ainda, não sei se vocês querem que eu faça também, contando um pouquinho mais sobre esses desenhos. Mas eu não queria forçar ele pra acabar agora, exatamente porque eu acho que ele tem que acabar naturalmente. A hora que ele tiver que acabar, ele já tá comigo há um tempo. Então eu não quero forçar ele a acabar pra eu fazer esse tour. E eu até pensei em fazer um vídeo desenhando essas 10 folhas que faltam aqui com vocês, mas enfim, eu acho que ele tem que acabar no tempo dele. E ele acabou sendo um caderno que eu treinei muita coisa, eu fiz muito rascunho nele também. Então tem muito desenho ruim aqui, tem página que só tem rascunho. Em todas as folhas eu fiz só desse lado, eu não desenhei desse lado aqui, porque ele é um caderno de gramatura 96, se eu não me engano, acho que é isso. E então eu tinha medo de desenhar na folha aqui e passar pro desenho que eu tinha feito desse lado, então eu acabei não usando essa página. Enfim, ele ficou bem um caderno de sketch mesmo, né? De sketchbook. Com bastante rascunho, bastante testes de desenho, desenhos que deram muito errado, desenhos que deram muito certo, enfim, tem muita coisa aqui. E eu acho que ainda não é o momento dele acabar, eu não quero que ele simplesmente acabe por acabar. Então eu resolvi, nesse vídeo, começar um sketchbook novo. Sim, a gente já comprou aqui. Eu ainda não conheço essa marca, ele tem algumas diferenças em relação ao da Canson e eu vou contar um pouquinho pra vocês. O da Canson, ele tem, como eu disse, 112 folhas e ele tem uma gramatura de 96. Já esse sketchbook novo, ele é da Talents Art Creation, acho que é assim que fala. Ele tem 80 folhas, porém ele tem uma gramatura de 110. O que já me deixa mais à vontade ali para testar alguns materiais. Eu já usava aquarela no da Canson, mas eu acho que nesse eu vou ficar um pouco mais livre para fazer aquarela. Eu também acredito que os marcadores não vão transferir de uma folha para outra. Os dois são A5, os dois são do mesmo tamanho, então eles são um tamanho bom para levar na bolsa, que é um dos principais objetivos desse caderno, ser um caderno que acompanha a gente mais, né? E o meu projeto, minha ideia para esse novo caderno, então, diferente do que aconteceu no primeiro caderno que eu tenho aqui, que é um caderno mais de sketchbook mesmo, de rabiscos e tudo mais, esse daqui eu quero fazer um art journal. E o que é esse art journal, então? Bom, a palavra journal, ela é do inglês e ela significa diário. Logo, a gente entende que o art journal é um diário ali, um diarities, né? Então é um local ali onde você vai diariamente desenhar, fazer registros, treinar, enfim, praticar e por aí vai. Eu acho que assim, como qualquer tipo de arte, e como eu sempre falo aqui no canal, não existe exatamente uma fórmula, não existe certo e errado. Então, o art journal, ele funciona da mesma forma que qualquer outro tipo de expressão artística, então não tem muito... você pode fazer o que você quiser. Eu pretendo adicionar colagens, eu pretendo fazer aquarela, eu pretendo usar lápis de cor,
giz pastel, todos os materiais que eu puder utilizar nesse caderno eu pretendo utilizar. Diferente do outro sketchbook que eu fiz, eu pretendo utilizar os dois lados da folha, então eu quero realmente fazer com que cada página fique completa o máximo que eu conseguir. Não sei se esse desafio eu vou conseguir cumprir, mas eu acho que eu quero realmente que cada página ela conte uma história, cada página tenha bastante informação e, enfim, o que eu tiver a fim de expressar ali no dia, mas utilizar o máximo possível ali de cada cantinho, diferente do que eu fiz no outro caderno. Eu realmente quero que isso seja uma atividade diária, é um objetivo meu, eu já tenho desenhado praticamente diariamente, então não vai ser tão difícil assim, e eu quero só realmente conseguir fazer que esse caderno seja como o início do dia ou no final do dia, para colocar todas as ideias no lugar e treinar bastante, experimentar. Vai ser um grande experimento mesmo esse caderno para mim, para me ajudar com ideias e constância, e também ajudar vocês. Eu vou usar e indicar para vocês esse livro aqui. Ele chama Desenhe Primeiro e Pense Depois. Comece a desenhar mesmo que você não tenha tempo, habilidade nem ferramentas. Então, ele é um livro muito legal. O Mike, que é o autor desse livro, ele é um ilustrador. Inclusive, siga ele no Instagram, porque ele tem muitos desses desenhos que ele mostra aqui no livro. Ele posta lá no Instagram vários desenhos novos depois que esse livro foi publicado também. E é muito legal, porque esse livro ele realmente é como se fosse um manual, apesar de não existir certo e errado, como eu disse pra vocês. Ele funciona como um facilitador de você simplesmente desenhar, sem pensar, sabe? Que ajuda a gente a não ficar pensando em como tem que ser perfeito, proporção perfeita, medidas matematicamente exatas, e acaba perdendo um pouco da fluidez ali do desenho, e realmente a gente acaba perdendo a constância, porque quando a gente fica preso no tem que ser perfeito, a gente sempre vai querer um desenho que demore muito tempo para ser feito. E isso acaba resultando em a gente não fazer, porque eu não tenho tempo, então eu vou fazer depois, eu faço amanhã. E uma coisa que eu acho que assim é sagrada desse livro, ele é muito bom em vários aspectos, eu gosto muito dele, é que ele fala que é melhor você desenhar 5 minutos todos os dias do que 30 ou mais horas uma única vez na semana. 30 minutos ou mais horas uma única vez na semana. Isso é pra tudo, né? Eu acho que a constância, ela não é exatamente você fazer todos os dias 1, 2 horas de desenho. É você pegar 5 minutos e rabiscar ali no papel, pegar 5 minutos e fazer um desenho no computador, enfim. O mínimo que você puder fazer por dia é melhor do que você ficar adiando e fazer apenas um único desenho incrível na semana. Porque quando você faz de pouquinho em pouquinho, aos poucos você vai começar a fazer mais rápido esses pouquinhos, então você vai precisar de menos tempo para chegar num resultado muito bom. Então é realmente o treino. É um livro que eu indico muito para você ter assim em casa, para reler de vez em quando, sabe? É um manualzinho assim, ele é bem divertido, fácil de ler, ele tem muita imagem de referências e desenhos que o próprio autor fez. Vale a pena você ter para você ler e lembrar assim, desse tipo de coisa, né? No livro ele fala algumas maneiras que a gente pode seguir que vai ajudar na constância, e uma delas é montar um kit básico de desenho que você pode levar para qualquer lugar e desenhar em qualquer lugar. Bom, eu pretendo desenhar a maior parte do tempo em casa mesmo, mas eu vou montar esse kit também com vocês, tanto para dar essa dica para vocês do que montarem um kit simples para você levar para qualquer lugar e desenhar em qualquer momento do seu dia, e também para quando eu quiser desenhar fora de casa, porque isso é muito gostoso, eu tenho feito isso cada vez mais e é realmente muito divertido você desenhar fora de um ambiente que você não está acostumado, sabe? No kit do livro ele indica um sketchbook, uma caneta tinteiro, um estojo de aquarela, um pincel com reservatório de água e um borrifador de água. Bom, desses materiais eu tenho o sketchbook, como eu falei, o estojo portátil de aquarela, que é mais simples do que a aquarela de bisnaga, então essa aquarela de pastilha, o pincel com reservatório de água, que veio dentro desse próprio estojo que eu estou usando,
Tudo isso eu tenho tentado deixar o link aqui na descrição dos vídeos para vocês terem acesso rápido, tá? Então, se você estiver procurando o material, o link tá aqui na descrição, e a maioria dos links que eu tenho colocado também são links do Brasil. Mas se você estiver fora do Brasil e quiser um link também do material, deixa aqui nos comentários que eu te passo um link aqui de Portugal. Eu vou fazer algumas substituições dessa lista dele, porque, bom, a caneta tinteira eu não tenho ainda e eu não quero investir nela. Eu sei que ela é muito boa, mas eu tenho a caneta Nanquim, então eu não preciso exatamente ter o material que ele tá falando. Eu acho que é sempre importante a gente ver qualquer indicação de material que a gente veja, qualquer vídeo que a gente assista, enfim, é sempre bom a gente levar em consideração isso, que a gente pode aproveitar aquilo que a gente já tem, não precisa ficar comprando coisas novas. Então, no lugar da caneta tinteiro, eu vou colocar 2 canetas Nanquim, que me dá essa possibilidade que a caneta tinteiro, ela tem, né, de você ter mais de um tipo de espessura num único traço ali. Se você apertar um pouquinho mais a ponta, o traço fica mais grosso. Se você for mais leve com a mão no papel, o traço ele fica mais fino. Então, para eu ter esse efeito, eu vou utilizar 2 tamanhos diferentes de caneta Nanquim. Eu vou também adicionar a minha caneta de gel branca. Vocês podem ver que a maioria dos vídeos eu utilizo ela em algum desenho. Então, ela é muito importante pra mim, pro meu estilo de desenho, pro jeito que eu gosto de fazer. Eu também vou adicionar o meu outro pincel de reservatório de água, porque pra fazer desenho na rua ele é muito prático mesmo, e eu acho que o pincel que veio no kit, ele é bem pequenininho, então a água pode acabar rápido. Então eu vou levar ele como uma reserva. E no livro ele fala que não é pra fazer o esboço de lápis e apagar com borracha depois pra passar com a caneta, porque a gente acaba perdendo muito tempo com isso. Então eu vou adicionar a lapiseira ou um lápis e a borracha pra também ali, quando eu não estiver tão confiante no dia, fazer um esboço antes de lápis e depois passar a caneta. Mas realmente, fazer direto na caneta ou direto na tinta acaba poupando um pouco de tempo, mas eu acho que precisa de um pouco mais de tempo de prática ali pra você se sentir confiante totalmente de fazer isso. Mas não deixe de testar, eu acho que é sempre uma ideia muito legal você fazer direto no material, porque aí você tem menos controle do resultado e você se deixa levar mais, sabe? Como eu disse, esse é o kit, então eu não vou colocar o borrifador de água porque eu não tenho no momento. Quando eu comprar eu adiciono aqui no kit e tá tudo certo. Eu pretendo utilizar outros materiais também, como o giz pastel oleoso, que eu sou apaixonada. Pretendo utilizar lápis de cor, enfim, eu pretendo utilizar outros materiais quando eu estiver em casa. Na rua eu utilizo esse kit que já vai ficar ali prontinho pra mim. Quando a gente for sair, eu já só colocar na bolsa e levar comigo. Hoje eu vou começar aqui em casa mesmo, eu não vou na rua, mas quando eu for na rua vocês já sabem que é os materiais que eu vou levar. Bom, vamos lá pra mesa pra gente começar esse desenho, que eu ainda não sei o que eu vou fazer. É a primeira folha do caderno. Eu nem abri o caderno ainda, então sempre dá aquele medinho, mas eu sei que vai chegar num resultado legal. Eu estou planejando customizar a capa também, mas eu não sei se o material que eu tenho aqui vai me ajudar a ter o resultado que eu queria. Então eu acho que eu vou esperar comprar uma tinta acrílica, talvez, para fazer aqui essa customização da capa. Por enquanto eu vou deixar assim. Eu fiz uma leve pesquisa antes de começar e eu não sabia exatamente o que eu ia fazer, porque querendo ou não era só as primeiras folhas e eu queria que o caderno ficasse bem bonito na hora que a gente abrisse ele. Eu ia fazer tudo mesmo, desde a contracapa. Então, primeiro eu peguei essa etiquetadora que eu já tinha e resolvi colocar uma etiqueta com meu nome na capa. Caso perca, aconteça alguma coisa, tem ali o meu nome, fique mais fácil de encontrar. Depois, mais pra frente, eu coloquei o meu arroba também, né, do Instagram, na parte de dentro, caso aconteça. E, bom, nessa primeira folha, então, eu acabei ficando numa zona um pouco mais segura, porque esse desenho eu já fiz, e deu muito certo, e eu gostei muito, inclusive, do resultado. Então, eu meio que adotei ele como uma estampa minha, uma estampa aqui do canal. E então eu resolvi replicar ela, só que dessa vez pegando as duas folhas. Apesar dessa folha ser um pouquinho mais grossa do que o caderno da Canson, eu achei que ela ainda enrugou muito com a aquarela.
Mas dá pra trabalhar, sabe? Eu acho que depois eu fechei o caderno e a folha voltou a ficar mais lisinha, sabe? Ainda assim enrugou um pouquinho, mas eu acho que dá pra fazer pro propósito que eu quero. Eu acho que vai dar certo. Então eu acabei escolhendo uma outra frase também pra usar a etiquetadora nessa parte interna mesmo, que seria essa parte que abre o caderno e é a primeira coisa que a gente vê. Então eu realmente queria que ficasse uma coisa bonitinha e a minha cara. Então essa frase, inclusive, eu tenho ela tatuada, então acho que mais minha cara é impossível. E é isso, esse foi o resultado. Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E já sabe, se inscreve aqui no canal. Muito obrigada a todo mundo que tá se inscrevendo. Eu tô, tipo, muito feliz com todo mundo que tá chegando. Segue lá no Instagram também. Eu vou deixar aqui o arroba pra vocês. Acompanhar o nosso dia a dia. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo, o que vocês gostariam de ver futuramente aí no canal. O pessoal tem mandado alguns pedidos e eu tô ficando muito empolgada com isso, tá tudo anotadinho, pode ter certeza que se você pedir alguma coisa eu vou trazer aqui no canal ainda. Só se inscreve pra não perder, em breve eu vou voltar aí com os vídeos que vocês querem. É isso, gente, muito obrigada, um beijo, até o próximo vídeo e tchau!